Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. E OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da OSESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, do Sistema FEComércio SESC-SENAC, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. Esses são os destaques do programa. Mais um talento catarinense recebe nossos aplausos. Dessa vez é uma artista multifacetada, Solange Adão. É o que nós atores sempre esperamos, aplausos mais do que o cachê, pode ter certeza disso. Tem também a homenagem a uma das mais importantes personalidades empresariais de Santa Catarina, que nos deixou em abril de 2020. Mário Petrelli, fundador e presidente emérito do Grupo ND. Agora vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Cumprimentamos os dirigentes e associados de mais uma cooperativa afiliada ao Cicobi Central, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Cicobi Crédito Itaipu, pelo aniversário de fundação. Fundado em 27 de março de 1986, na cidade de Pinhalzinho, no extremo oeste de Santa Catarina, o Cicobi Crédito Itaipu comemora 35 anos de crescimento. O pessoal confiou, assumiu, e de 25 sócios fundadores, hoje já são 37 mil, mas eram 25 sócios que puseram a cota lá para começar, esperaram 2 anos para ter a resposta, mas foram pessoas que confiaram no projeto. Marcos, você é um dos fundadores da cooperativa. Naquela época, quais argumentos você utilizou para conquistar a adesão dos primeiros associados? Eu levava uma mensagem até meio estranha, até para convencer, de dizer para eles, se uma filha de vocês tiver que casar inesperadamente, você não vai ter o dinheiro para o casamento, assim na cooperativa você vai ter esse dinheiro. Se surge um negócio de um pedacinho de terra ao lado da sua, uma questão de doença, enfim, convencê-los de que seria uma forma mais econômica e mais prática de nós conseguirmos atender na área financeira os produtores, que na época eram só produtores rurais. E no dia a dia, ou naqueles casos assim especial, sempre existe, né? Porque aquilo que eu falava na fundação, da necessidade de um produtor, de fazer o casamento de sua filha, essas coisas assim que na época era para se ter um convencimento, muitos agradeceram por realmente conseguir isso. Esse papel de quem tem dinheiro emprestar para quem não tem. E o dinheiro da cooperativa fica aqui, não como nos outros bancos, que o dinheiro vai embora, vai para São Paulo, vai para Curitiba, vai para Brasília. O dinheiro do associado fica aqui para financiar o outro associado. E no início das operações, como funcionava a cooperativa? Nós montávamos os talões de cheque, era feito em casa aqui o talão de cheque, porque não se tinha isso legalmente, né? E até no início nem talão de cheque era uma autorização de débito que nós dávamos para o associado, para ele ir no comércio, no mercado, comprar, e até as pessoas ligavam para nós perguntando se aquilo servia para cobrar a conta, nós garantíamos isso, nós garantia sempre essa condição. Então, foi fortalecendo, porque o associado era muito bem selecionado, né? E, na dúvida, você dava o número de folha de talão pelo crédito que você dava para ele. Então, ele tinha uma boa conta corrente, você dava 3 folhas, 4 folhas, é meio duvidoso, dava uma folha, não dava nenhuma folha de cheque. E assim se conseguiu fazer com que o quadro de associado fosse bem selecionado, né? Além desses cuidados, que outros fatores contribuíram para consolidar o sucesso do Cicobi Crédito Itaipu? Um fato relevante
sem dúvida nenhuma, foi quando nós decidimos construir a sede nova, que foi chamada até de sede do Banco Central na época. Todo mundo achava que era uma coisa extraordinária, fora do normal, que isso vinha a tirar aquela sensação de cooperativa e sim elitizar perante o associado. E, pelo contrário, o associado sentiu e sente até hoje orgulho da sede que tem. Nós somos a primeira a ter sede própria dessa natureza. Isso foi um fato que, sem dúvida nenhuma, na época exaltado muito pela Central e pelas demais cooperativas, chamada até de, como eu falei, sede do Banco Central. Isso foi uma coisa muito importante e uma tomada de decisão muito importante. E outra foi, sem dúvida nenhuma, a coragem de fazer dela cooperativa de livre admissão. Correr o risco, entre aspas, de você aceitar todo tipo de associado sem sair da associação só de produtores para partir para uma associação de todas as pessoas que tivessem interesse ou que têm interesse na cooperativa. Hoje o Sicoob Crédito Itaipu tem 37 mil associados que são atendidos em 19 unidades, 110 no Rio Grande do Sul e 9 em Santa Catarina. Quem pensa em ter uma atividade econômica ou uma atividade que ele precise uma coordenação econômica, financeira, sem dúvida nenhuma a cooperativa de crédito ou cooperativa financeira é a saída. É a saída pelo fato de, falando do nosso caso aqui, as taxas muito menores, muitas vezes nem taxa nós cobramos, por exemplo, manutenção de conta, não se cobra nada como outros bancos que cobram. Então, isso para quem quer começar ou quem quer se associar é muito importante, a economia que ele faz durante um ano, se ele fizer o cálculo. Então, ele só tem vantagem em se associar na cooperativa. Logo após a entrevista, o Marcos Ordan encerrou o mandato dele, aliás, o terceiro mandato, na presidência do Sicoob Crédito Itaipu, em decorrência de novas atribuições que foram conferidas à diretoria de agropecuária da Aurora Alimentos, da qual ele é titular. Marcos, queremos cumprimentá-lo pela sua atuação no comando do Sicoob Crédito Itaipu, cumprimentar também o novo presidente, o Carlos Otizi, que assume a partir de agora, e agradecer a gentileza da entrevista. Não, e nós que agradecemos, né, pela homenagem ao cooperativismo, pela homenagem à cooperativa. Nosso muito obrigado a vocês. Mais um talento catarinense recebe nossos aplausos. Dessa vez é uma artista multifacetada. A arte educadora, Solange Adão. É o que nós atores sempre esperamos, aplausos mais do que o cachê, pode ter certeza disso. Formada em artes cênicas pela UDESC, Solange Adão faz teatro desde os 10 anos de idade, iniciando sua carreira no SESC. Como atriz, tem participado de montagens com vários grupos teatrais de Florianópolis, sempre colecionando prêmios e homenagens. Sou da primeira turma de artes cênicas, mas faço teatro desde pequena, desde nova. A minha família é sempre envolvida com carnaval, meu pai com terno de reis, com cacumbi, a minha mãe envolvida com as fantasias do Filho do Continente, Império do Samba. E assim eu cresci e fui parar nas artes cênicas. Mas antes disso, eu já fazia teatro lá no SESC, porque o SESC lá da Prainha, ele tinha dois grupos. O grupo de teatro, o GT SESC, e o grupo de dança, o Chapanã. E eu fazia parte dos dois grupos. Com o grupo do teatro, a gente fez muita peça com o Sérgio Cândido, que era o nosso diretor, e a gente viajou por essa Santa Catarina, fizemos tanta coisa linda, tantos musicais, era muito, muito, muito bom estar lá no GT Sesc. Era muito bom estar no Sesc, né? Eu vivia lá. E dançava com o Hildo, que era o nosso coreógrafo. O Hildo foi responsável por belas alas de frente da época, né? E participamos do Festival de Dança de Joinville e ganhamos dançando tango, eu e ele. Dançamos um tango dramático, porque ele me jogava, eu chorava em cena. Era mágico, era mágico. E eu estou fazendo essa retrospectiva, essa memória agora, gravando esse vídeo para ti.
E vivo aí fazendo fuxico, fuxicando, escrevendo, coordenando a Feira Afro-Artesanal, que acontecia antes da pandemia, todas as terças-feiras na Escadaria do Rosário. A Feira Afro-Artesanal, ela agrega todos os artesãos que têm o viés artístico para a questão afro-brasileira, com toda a pegada afro. Aí o artesão vai lá para vender os seus trabalhos. Também no horário do meio-dia a gente sempre agrega o teatro e a dança, sempre tem intervenções artísticas ali, porque a feira ela tem o objetivo de abraçar as pessoas, de acalentar as pessoas, e além do artesanato, a gente faz isso com a música, com a poesia e com o teatro. Solange Adão é idealizadora do grupo Pegada Nagô, um coletivo de mulheres negras que trabalham a diáspora ancestral através do teatro, da música e da dança. Hoje eu coordeno um grupo chamado Pegada Nagô, que são um grupo de 16 mulheres, que o grupo Pegada Nagô tem o objetivo de contar a história do negro, contar a nossa história que a história não conta, fazendo uma retrospectiva na nossa diáspora africana, pelo viés do teatro, da música e da dança. E a gente vinha apresentando por aí, sabe? A gente fez uma participação bem bacana com o grupo Portal do Choro. Fizemos uma participação bacana no lançamento do CD do rapper Negro Rude Katana. Nos apresentamos em Itajaí. Fizemos algumas intervenções por aí até a pandemia chegar. E aí, hoje nós estamos trabalhando virtualmente. Não paramos de produzir, né? A gente entrega temas, a gente está sempre falando online. Entregamos um tema e cada nagô grava no seu espaço, na sua casa, com todo cuidado. A gente edita e posta nas nossas redes sociais, na nossa página do YouTube. A gente tá sempre tendo esse compromisso de estar postando e estar contando um pouquinho da verdadeira história do negro brasileiro, principalmente do negro do sul do Brasil. Artista plástica, professora, diretora de escolas públicas. Você não para, né, Solange? E também segue na luta como escritora. Em 2019 eu lancei este livro, A Casa do Meu Avô, que saiu pela editora Cruz de Souza, do meu querido Fábio Garcia, ilustração do Bruno Barbi, um amigo querido também, que está na Feira Afro junto comigo. Então a ilustração é do Bruno, a editora Cruz de Souza, e eu lanço essa história também com um viés africano. Eu conto ali o meu compromisso com a minha religião, com a minha gente, com a minha história. É uma história infanto-juvenil, é uma história bacana para o professor usar no seu fazer pedagógico, né? Onde a Lei 10.639 contempla falar e discutir com os alunos a história do negro, a história africana. Enfim, e aí eu vim colaborando com esse livro, mas antes disso, eu já tinha construído com os meus alunos lá do Celso Ramos. Hoje é a creche Celso Ramos, a escola já não existe mais, né? O ensino fundamental e médio, hoje é uma creche. Nós construímos lá em 2001, esse livro, Fazendo e Aprendendo, com a mesma temática africana. Nós construímos pedagogicamente com os meus alunos, né? Cada um tinha que contar sua história, em cima de toda a pesquisa feita em sala, e esse livro, então, participou de um concurso, e nós ganhamos a edição desse livro. Ele foi editado e foi distribuído para a Grande Florianópolis, e eu fiquei muito feliz na época. E o que essa atriz premiada, que adora cantar em Yorubá e que se considera uma negra em movimento, está movimentando agora? E, Raimundo, eu ando por aí, como eu disse, fazendo fuxico, fuxicando. Eu faço fuxico muito bem. Essa pandemia me fez voltar a estar terminando a minha colcha. Eu já fiz algumas almofadas, algum passaprato. E agora estou aqui na minha colcha, terminando o meu fuxico, que eu sou uma negra em movimento. Eu não paro mesmo. Parei um pouquinho só para te atender, meu querido. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Aplausos, não só para nós artistas que estamos sofrendo com essa pandemia, mas para você também, esse programa maravilhoso. Aplausos. Obrigada pelo convite. Hoje o Estado de Excelência presta homenagem
a uma das mais importantes personalidades empresariais de Santa Catarina, que nos deixou em abril de 2020. Mário Petrelli, fundador e presidente emérito do Grupo ND. Na entrevista que gravamos em 2018, o seu Mário falou sobre a vida pessoal e sobre a trajetória vitoriosa em 2 campos de atividades: o mercado de seguros e o setor de comunicações. Acompanhe. Dediquei minha vida ao trabalho e à família e tive a felicidade de ter sido gratificado por queridos amigos e protegido por Deus, a quem tudo agradeço. Tive a felicidade de casar com uma mulher maravilhosa, Dircéia Corrêa Petrelli, falecida em 28 de setembro de 2008. Tivemos 5 filhos e 10 netos. Conheci minha mulher quando era estudante de Direito em Curitiba e era uma pessoa do Paraná muito afável, uma pessoa que me inspirou e que me liderou no sentido familiar, porque o meu tipo de vida realmente um tipo extrovertido, correndo para cá, correndo para lá, como diziam as pessoas, com 3 telefones na mão e várias passagens de avião sempre na pasta, o que era comum. Às vezes perguntava, da onde veio, onde vai? Geralmente eu estava sempre dentro de um avião. Deus também me deu a felicidade de encontrar uma nova e querida companheira, Mônica Barusso Bufara Petrelli, que está me dando o carinho do seu apoio. Conheci a Mônica, filha de um grande amigo meu, de uma figura maravilhosa. Era um casal que eu conheci muito o pai e a mãe foi do tempo de minha mulher. E, coincidentemente, a Mônica, à época, esquiava, quando meus filhos esquiavam na Suíça, ela era mais ou menos contemporânea deles. E a sorte da minha vida é que eu encontrei uma pessoa que era amiga dos meus filhos, companheira dos meus filhos, e que passou a ser a grande companheira minha, a grande companhia, e que conseguiu uma coisa muito importante. Os meus filhos consideram ela irmã e madrasta. E às vezes chamo de mamãe para fazê-la mais velha. Seu Mário, o que fez o senhor empreender na área de seguros e de se tornar um dos principais operadores desse setor no Brasil? Eu fui, na realidade, um apaixonado por seguro, que tive a felicidade de conhecer o Roberto Boavista, que era uma figura grandiosa do seguro brasileiro. Depois conheci o Antônio Carlos de Almeida Braga, que todos conhecem como Braguinha, e com quem, na realidade, eu desenvolvi a atividade de seguro. Então, na realidade, a atividade de seguro é uma atividade excepcional. À minha época, o seguro no Brasil significava 0,8% do PIB. Hoje, o seguro brasileiro, com o seguro-saúde, com vida, com a capitalização, com a previdência, ele significa 6,5% do PIB. Então, é uma atividade altamente importante socialmente para o país. E as reservas das companhias de seguro, que são para garantia efetivamente do segurado, elas são aplicadas em título da dívida pública, elas são aplicadas em desenvolvimento, elas são aplicadas para a garantia do segurado em algo muito importante para o desenvolvimento nacional. Então, é uma indústria de alta responsabilidade e de alta necessidade de ser mantida e aprimorada. E que muitas vezes, lamentavelmente, sofre críticas por uma análise que são feitas, que é natural em qualquer atividade empresarial. Que desafios motivaram o senhor a entrar no ramo da comunicação? Eu procurei uma atividade para meus filhos. E o Leonardo foi o primeiro que aceitou o desafio. O Leonardo foi estudar comunicação nos Estados Unidos, de Santa Bárbara primeiro, e depois fez a faculdade toda de comunicação nos Estados Unidos, e foi com a finalidade de vir tomar conta da área de comunicação, porque eu havia, naquele momento, adquirido com mais um grupo de amigos meus, a TV Coligada de Blumenau, que era a emissora representante do Grupo Globo de Santa Catarina. E daí, quando perdemos a Coligada, eu resolvi comprar a Cultura, que também o Darcy, o Odi Varela, que está vivo, e o Chimirigov, estavam interessados em sair do ramo. Quando eu comprei a Cultura, que era a Tupi, que era maior do que a Globo na época, aí o que é que acontece? A primeira televisão concedida pelo governo Figueiredo, quando o Jorge Bornhaus, o querido amigo Jorge, era governador de Santa Catarina, foi a TV Barriga Verde, que essa estava no meu nome. Como eu tinha comprado a Cultura, eu não podia ter a Cultura e a Barriga Verde. Então fiquei eu de presidente da Barriga Verde e amigos meus, que eu fiz um mútuo,
Fernando Faria, Nani Prazeres, Hélio Guerreiro. É a única vez na vida que o nosso querido comentarista político, esportivo daqui de Santa Catarina, o Roberto Alves, foi diretor de alguma empresa, foi quando eu comprei a Cultura. Eu sempre mexo com o Roberto. Você só foi diretor comigo. E a mulher dele era chefe de departamento financeiro. Então eu comprei a Cultura, mas não podia assumir a presidência. Automaticamente eu estava de presidente da Barriga Verde. Aí, sabendo que os Brandalize, o meu querido amigo Ivan Bonato, a Maria Odete Brandalize, que tinham interesse em ter um canal de televisão, eu os procurei e disse, olha, eu vou resolver um problema de vocês e o meu. Eu não posso ficar na Barriga Verde e na Cultura. Agora, eu tenho que ficar na Barriga Verde ainda para cumprir o período da lei, 2 anos. Mas eu transfiro para vocês e transfiro, o Salzinho está vivo ainda aí, pode dizer, transferi sem cachê. Transferi o canal absolutamente a zero de custo. Ou seja, eles me pagaram 20 mil cruzeiros na época, que tinha sido as despesas de viagem para Brasília e apenas as despesas de edital, essa coisa. Em seguida, por uma arbitrariedade do governo federal, por uma vingança com o grupo Diário Associado, foi caçada a Tupi. E eu fiquei com o pincel sem tinta. Resolvi sair da comunicação, o que decepcionou o Leonardo, meu filho, que estava estudando nos Estados Unidos, para vir para a comunicação e dirigir. O Leonardo, quando voltou, na realidade, dos Estados Unidos formado, ele olhou e decepcionado, disse, pai, eu fui lá me formar e agora? Lamentavelmente aconteceu comigo, mas o Leonardo, com o diploma que tinha, com a novidade que tinha, o Braguinha, presidente do Grupo Patrônico Boa Vista, um dos maiores amigos do velho Roberto Marinho e do Roberto Irineu, disse, olha, tem um jovem aí que chegou formado assim, e o Leonardo foi para a Globo como produtor executivo. E aí, um determinado dia, eu convidei o Leonardo para um desafio novo. Ele disse, olha, o pai está comprando a TV Vanguarda, do Grupo Positivo em Cornélio Procópio, você quer ir dirigir para começar um projeto de novo? Ele trocou um emprego magnífico. Hoje, o substituto dele na Globo é exatamente o Eduardo Figueira, que é compadre e amigo dele, que é o diretor do Projac. Então, o Leonardo hoje tem a responsabilidade, como empregador, de cuidar, de tratar da situação ele e o Marcelo de 1.000 e tantos empregados e de fazer o suor do dia a dia. O Marcelo também resolveu ao desafio e foi aprender televisão em Cornélio Procópio e depois o Marcelo foi, inclusive, aprender mais no frio de Lages, quando minha mulher foi a Caxias comprar lá no Grupo SEB, manta e toda a roupa para o frio, para ele poder sobreviver em Lages quase 1 ano para aprender televisão. Que habilidades e competências farão diferença para quem deseja empreender no mundo dos negócios, ou como empregado ou como empregador? Eu acho que o dom de empreendedor, ele vem in natura, ele está no ser humano. Seja ele, assim, um bom empregado ou o empregador, ele tem que ter vontade. E nós vemos hoje, é só olhar para o panorama econômico de Santa Catarina. As antigas histórias das grandes oligarquias econômicas de Santa Catarina desapareceram. Quer dizer, não existe mais aqueles nomes famosos que honraram Santa Catarina no passado, que eu não preciso citar nomes, mas que é só rememorar Brusque, Blumenau, Joinville, etc., que nós não vemos mais. Surgiu o quê? Uma nova geração de empreendedores, moços com formação universitária, moços com formação de tecnologia, e Florianópolis hoje é considerado o primeiro polo brasileiro de alta tecnologia. Hoje você tem como alta tecnologia Florianópolis, você tem Recife, a segunda cidade, Belo Horizonte e depois é que vem São Paulo. Então você tem um exemplo aqui que eu dou para os jovens, para todos eles, de ver o que está acontecendo na tecnologia. Você tem aqui a CAT, você tem esse mundo novo universitário. Florianópolis hoje talvez seja a cidade do Brasil com o maior índice universitário do Brasil per capita. Quer dizer, você tem aqui, numa população de 400 mil habitantes, mais de 60 mil estudantes.
Quer dizer, mais de 15% da população geral. Então eu digo que a minha observação para os jovens é uma frase que eu me lembro muito de um tempo meu de estudante no Colégio Catarinense, que havia um inspetor federal chamado Dr. Tenor, que dizia: jovens, estudai, estudai, estudai. É o que eu digo hoje: estudem, estudem, estudem e aperfeiçoem. O Sr. Mário Petrelli combinava algumas características fascinantes. A começar pela memória prodigiosa que ele tinha e que era uma verdadeira enciclopédia dos acontecimentos políticos brasileiros. Além de ser um empreendedor visionário, ele tinha uma capacidade rara de construir network e muita habilidade no trato com as pessoas. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!